Segunda-feira, 6 de julho, arrancamos a semana com um tema de dia aqui na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Diogo Matos, editor do 00, e hoje vamos olhar para a eliminação do Brasil no Mundial 2026. A Canarinha perdeu com a Noruega na noite deste domingo, 2-1 foi o resultado final. Vamos olhar para esse jogo. Diogo, bom dia. Antes de mais, pergunto-te se, olhando para o cômputo geral desta partida, se a eliminação do Brasil acabou por ser injusta. Diogo, antes de mais, bom dia. Respondendo de forma direta à tua questão, não, de todo. Não é uma eliminação injusta, parece-me totalmente justo, pese embora o termo justiça no futebol seja sempre difícil de aplicar, mas parece-me totalmente justa esta passagem da Noruega. Claro que no plano teórico o Brasil era superior, é superior, uma equipa com muito mais história, jogadores com maior valia, mas isso raramente se viu durante o jogo. A partida começa com a Noruega a ter logo um golo anulado, mas a verdade é que depois disso as grandes ocasiões do jogo até são para o Brasil. Na primeira parte, Bruno Guimarães desperdiça um penalti, com o guarda-redes da Noruega a fazer uma boa defesa, e na segunda parte, Endrick mal é lançado em campo, tem uma oportunidade em que surge isolado na cara do guarda-redes, mas acaba por atirar ao lado. Ainda assim, a Noruega pareceu sempre confortável no jogo, nunca perdeu a tranquilidade. Posso mesmo dizer que durante a partida vimos a Noruega várias vezes a jogar à Brasil, permite-me a expressão, a trocar a bola de forma confortável. O meio-campo da Noruega tem muita qualidade técnica, conseguiu quase sempre recuperar a bola em zonas altas e vimos realmente uma Noruega em excelente nível. A tudo isto, adicionamos aqui um ingrediente especial chamado Erling Haaland e temos a combinação perfeita. Ou seja, é um jogador que não precisa de muitas oportunidades. Vimos Haaland a dar muita luta aos centrais adversários durante todo o jogo, mas das duas vezes em que foi servido realmente em condições perfeitas, fez golo. Eu acho que na segunda nem podemos dizer que ele foi servido em condições perfeitas. Ele encontrou o espaço para rematar e fez 2 golos e acaba assim por conduzir a Noruega para a próxima fase, mas parece-me claramente que o Brasil esteve muito aquém das expectativas e esta eliminação acaba por ser natural. O Brasil tinha o sonho já sabido do Hexa, mas fica aqui pelo caminho nos oitavos da prova. Diogo, pergunto-te que explicações é que há para esta eliminação precoce? Eu acho que isto é um problema quase macro, digamos assim. Parece-me claramente que o Brasil atravessa uma espécie de crise de identidade neste momento. Ou seja, para começar, eu acho que há ótimos jogadores no Brasil, e basta olhar para o 11 do Brasil ontem e há ótimos jogadores, mas sinto falta daqueles craques de renome mundial. A minha geração cresce com Ronaldinho, o Ronaldo Fenómeno, o Kaká, o Roberto Carlos na lateral esquerda, todos jogadores que eram melhores do mundo nas suas posições, e isso não está a acontecer hoje em dia. E isso parece-me uma explicação óbvia para esta menor capacidade que o Brasil tem apresentado nos últimos anos. Para além disso, parece-me que este campeonato do mundo, em específico, foi uma prova quase de transição de gerações. Ou seja, tivemos uma geração que está a terminar o seu ciclo na seleção, jogadores que não estão claramente no topo das suas capacidades, falo Casemiro, Danilo, jogadores que estão realmente a terminar o seu percurso na seleção, e uma nova geração a aparecer, com Endrick, com Ryan, com o Estevão não esteve, mas faz parte deste lote, que tem realmente uma qualidade inacreditável, mas ainda não estão naquele ponto de, se calhar, ser efetivamente decisivos, de chamar a si essa responsabilidade. Se calhar é uma geração que daqui a 4 ou a 8 anos vai estar realmente no topo das suas capacidades e pode sim dar este maior contributo ao Brasil. Ou seja, penso que esta transição acabou por não ser também propriamente positiva. Recuando um pouco no tempo, também podemos relembrar que a fase de qualificação do Brasil para este Mundial não foi propriamente positiva, trocas de treinadores, alguma indefinição neste capítulo, a questão Neymar sempre a pairar à volta do Brasil. Olhando para o Mundial em concreto, as lesões também não ajudaram. Há aqui a questão Neymar, mas nem vou por aí. Olho mesmo para o torneio em si. Perder Rafinha e perder Lucas Paquetá por lesão são realmente 2 baixas extremamente importantes. E tudo isto fez com que
este Brasil não vá além desta fase, nesta competição, e desta forma o Brasil passa a viver o seu maior jejum de sempre em campeonatos do mundo. Ou seja, até agora o Brasil só com muitas aspas, não é? Mas só tinha estado 5 edições do Mundial sem vencê-lo efetivamente. Aconteceu entre 74 e 90, depois venceu em 94. No entanto, agora esta é já a 6ª edição de um campeonato do mundo que o Brasil não vence. É certo que Carlo Ancelotti renovou há pouco tempo e vai preparar também o Mundial 2030, mas há aqui realmente aspectos a limar, arestas a limar, para que o Brasil possa ser realmente aquela superpotência que todos nós conhecemos no Mundial 2030. Por falar em jogadores em fim de ciclo, está na altura de olhar para Neymar, que já se despediu da seleção brasileira, aliás, depois no final do jogo. Diogo, vamos olhar para o que tem sido, aliás, o que foi o Mundial de Neymar. Como é que o descreves? Usando apenas uma palavra, acho que posso usar o termo desapontante. Ou seja, se ele chegasse ao jogo e resolvesse, eu provavelmente estava a ter aqui um discurso totalmente diferente. Acho que é inegável que o Neymar é um jogador tecnicamente muito acima de todos os outros, mas a verdade é que nós temos de olhar para o que aconteceu efetivamente. Ou seja, parece-me claramente, e agora a posteriori esta minha posição tem um pouco mais de legitimidade, que a convocatória de Neymar foi um erro de casting. Ou seja, o Neymar é um jogador que de há uns anos para cá, de há 2 anos para cá, vive com constantes problemas físicos, muito longe do seu melhor futebol, passou pela Arábia, teve uma lesão gravíssima, voltou ao Brasil, teve sempre dificuldade em ter continuidade. É certo que nas semanas que antecederam a convocatória teve ali uma sequência de bons jogos, mas parece-me sempre arriscado convocar um jogador tendo como base 10 jogos bons. E a verdade é que Neymar volta a lesionar-se 1 dia ou 2 dias antes da convocatória. Falha os 2 primeiros jogos do Mundial, regressa no 3º e último jogo da fase de grupos, mas depois deu sempre a ideia que era um jogador que disputava os lances a medo, não estava claramente confortável do ponto de vista físico, algo lento de processos, pouco ágil. Realmente o que me chamou mais a atenção foi esse receio que se sentia sempre que o Neymar tinha de colocar o pé num lance mais duro. E lá está, e acaba por se despedir deste Mundial sem fazer praticamente nada. É certo que marca o golo ontem no jogo do Brasil contra a Noruega, mas até aqui Neymar mostra uma faceta que não consigo elogiar de todo. Ou seja, o Brasil a perder 2-0, Neymar faz o golo já na fase de compensação, marca o penalti e vai provocar o guarda-redes a perder. Não faz sentido absolutamente nenhum. É realmente uma pobre imagem aquela que Neymar deixa como última imagem num campeonato do mundo. Não consegue conquistar nenhum título desta dimensão pela sua seleção e agora, tal como referiste, ao que tudo indica, é este adeus à seleção. A publicação que ele faz nas redes sociais é um pouco enigmática, mas o acabou parece realmente ser um adeus à seleção, até porque Neymar está com 34 anos, fisicamente muito debilitado, portanto, parece-me realmente o caminho mais lógico, digamos assim. Está claramente em fim de ciclo, mas não é o único. Já falámos aqui alguns nomes, Casemiro, talvez Marquinhos, não sei que nomes é que vais anunciar a seguir, mas gostava de te perguntar quais atletas é que pensas que podem deixar a seleção também nos próximos tempos? Sim, essa pergunta vai um pouco ao encontro do que eu disse há pouco, que há realmente aqui uma geração em fim de ciclo. Olhando logo para a baliza, Alisson está com 33 anos, Ederson está com 32. É certo que hoje em dia os guarda-redes conseguem prolongar um pouco mais as carreiras, portanto não seria de todo descabido ter estes guarda-redes no próximo Mundial, mas realmente a possibilidade de ambos deixarem a seleção, ou um deixar a seleção, está em cima da mesa. Há aqui a particularidade de Ederson ter sido o segundo guarda-redes a atuar em 3 mundiais diferentes pelo Brasil. O primeiro tinha sido o Taffarel, mas para além dos guarda-redes, deixa-me olhar aqui para a cábula, nomes como Marquinhos, Alexandro, Danilo, o Douglas Santos, e há aqui um problema para resolver na lateral esquerda, que de há uns anos para cá, que o Brasil não tem conseguido arranjar um bom nome para esta posição. Casemiro, Fabinho, são todos jogadores que muito provavelmente disputaram, ponto 1, o último Mundial pelo Brasil e, ponto 2, alguns deles devem despedir-se efetivamente da seleção, porque são todos jogadores que já estão ali na casa dos 34, 35, 36.
e realmente acredito que este novo ciclo para o Mundial 2030 deverá trazer esta nova geração que eu falei há pouco, com Endrick, com Ryan, com Estevão, e liderados por Vinícius Júnior, que em 2030 ainda terá 29 anos, esta nova geração virá em força. Diogo, para fechar este tema do dia, vamos olhar para o outro lado da moeda, que é a Noruega, alcança os quartos, vai medir forças com a Inglaterra. O que é que podemos esperar desta seleção? Até onde é que pode chegar? Acho que é um pouco difícil dizer, efetivamente, onde pode chegar, mas uma coisa é certa, a Noruega está a fazer um Mundial de grande nível, um Mundial incrível. Parece-me claramente que as grandes figuras desta Noruega estão no ponto de maturidade ideal, digamos assim. Ou seja, temos o Haaland com 25 anos, temos o Odegaard com 27, jogadores que ainda não são de todo demasiado velhos, permite-me a expressão, mas também já têm bastante experiência, muitos anos de Premier League, jogadores com uma capacidade de liderança muito interessante. O Odegaard tem a questão de ser capitão tanto no Arsenal como na seleção. O Haaland, pese embora não use a braçadeira, dá realmente a ideia que é alguém muito comprometido com o seu país, que sabe muito bem a missão que tem. A maneira como ele se expressa, e eu aprecio bastante, ou seja, é um jogador bastante lúcido, não tem receio de colocar as coisas como elas são, chama a si a responsabilidade, e o facto de ter 7 golos mostra que ele realmente consegue corresponder. E para além disto, a Noruega tem também uma questão muito interessante, tem uma profundidade de plantel inacreditável. Ainda ontem, por exemplo, saíram Nusa e Sorloth ao intervalo, entraram Oscar Bob e Sheldrup, também jogadores com muita qualidade, e isto realmente é uma questão que num torneio curto pode, e acredito eu, vai fazer a diferença. Agora vem a Inglaterra, um adversário de grande valia, que teve também algumas dificuldades para passar o México. Mais uma vez, não coloco a Noruega como favorita frente à Inglaterra, tal como não colocava frente ao Brasil, mas realmente a Noruega tem todas as condições para complicar e muito a vida à seleção inglesa. Veremos o que este jogo nos traz e também para o que os próximos passos do Brasil nos trazem. Por isso, Diogo, obrigado a todos que nos assistiram. Esta segunda-feira, para arrancar em grande, sugiro que assistam um novo episódio do nosso Negócio e Mistério, temporada dedicada ao Mundial, bem como um novo episódio do Mercado Flash sobre as notícias mais fresquinhas do mercado internacional e nacional. Além disso, olhando para o jogo de Portugal contra a Espanha, que pode acompanhar ao minuto em 00.pt, teremos também um novo episódio do Ataque Rápido, por isso não percam. Como sempre, fiquem connosco, fiquem com o 00.